Passando aqui sobre as aulas de tanatopraxia, necromaquiagem, técnicas de reconstrução, Tanato Legal Anubis, com a supervisão da professora Tatiana Laguna. Lembrando que esses vídeos não podem ser distribuídos por outros sites, outros vínculos de redes sociais, tá? Como surgiu as técnicas utilizadas hoje? Os egípcios eram povos politeístas e acreditavam na vida eterna após a morte, em que o espírito do falecido voltava para tomar o seu corpo. Para abrigar o cadáver, construíram as pirâmides. E para preservar o corpo enquanto o espírito não retornava, inventaram a mumificação. Em consequência deste processo, os egípcios iniciaram o estudo da anatomia e descobriram várias substâncias químicas, na busca de substâncias para a preservação do corpo. Então, ao contrário dos gregos, os egípcios eles acreditavam na vida após a morte, tá? Que aquele espírito daquele faraó, daquele sacerdote, ele poderia vir à vida novamente, tá? Os gregos eles queriam conhecer o que? A anatomia humana, o corpo humano por dentro. Tanto que para os gregos, na época, eles achavam que nossos corpos, nossos órgãos internos eram feitos anomalias, pois cada corpo, cada órgão era de um tamanho, espessura e estatura e com coloração diferentes. Fígado, intestino, baço, estômago, pâncreas, o cérebro. Primeiramente, como era feito a mumificação no Antigo Egito. Tudo deu-se início no Egito, tá? As vísceras do cadáver eram retiradas, um corte era feito na altura do abdômen, de onde era retirado o coração, o fígado, o intestino, os rins, o estômago, a bexiga, o baço, etc. O coração era colocado em um recipiente à parte, o cérebro também era retirado, e em seguida deixava o corpo repousando em um vasilhame com água e sal. Esse sal era chamado de natrão ou nechele. Existe ainda hoje no Egito o Vale Nechele, tá? Para desidratá-lo com sais de natrão e matar as bactérias durante 70 dias. Desidratado, o corpo era preenchido com serragem, ervas aromáticas, para evitar a sua deteriorização, e alguns textos sagrados para que aquele espírito, aquele corpo, ele pudesse ter paz na sua passagem e na sua volta ao espírito, ao corpo. O único órgão que ia dentro do corpo era o coração. Os outros órgãos eles eram colocados em vasos chamados de canopes e ia dentro do esquife do faraó. Depois de todas essas etapas, o corpo estava pronto para ser enfaixado. Ataduras de linho branco eram passadas ao redor do corpo, seguidas de uma cola especial. Após esse processo, o corpo era colocado em um sarcófago, espécie de caixão, e abrigado dentro de pirâmides, os faraós, ou sepultado em mastabas, uma espécie de túmulo. Esse túmulo, essa mastabas, eram túmulos na vertical, onde eram enterrados os nobres e sacerdotes do Egito. Segundo a religião egípcia, após a morte, o espírito era guiado pelo deus Anubis, tá? O deus Anubis ele é o deus da morte, é o deus do embalsamamento no Egito, até o tribunal de Osíris, que o julgaria na presença de outros 42 deuses, e seu coração era pesado em uma balança que tinha como contrapeso uma pena de pássaro, tá? Se o coração fosse mais leve que a pena, o espírito receberia a permissão para voltar e retomar ao corpo. Caso o coração pesasse mais do que uma pena,
queria dizer que aquele faraó, aquele sacerdote, aquele nobre, ele não era uma pessoa boa, ele era uma pessoa má. Então ele não tinha direito a voltar a viver, e o seu coração, ele era comido por uma divindade egípcia chamada Amit, tá? Que era metade humano, metade jacaré. Então isso diz as lendas, né, no Egito, que para que voltasse à vida, né, teria que passar por esse processo e também pelo tribunal de Osíris, ok? Aqui é mais ou menos como eram feitos os ritos, né, de um embalsamamento, de uma mumificação no Egito, tá? Esse daqui são os vasos canopes, aonde eram colocados os órgãos, menos o coração, e esses vasos iam dentro do esquife, dentro da urna do faraó, do sacerdote, acompanhando o corpo. E aqui nós temos as instrumentações usadas na época pelos egípcios na hora de fazer um embalsamamento e a mumificação de um corpo, tá? Eu vou passar um vídeo agora mostrando uma simulação do NetGeo, né, como que era feito o embalsamamento. E posteriormente vou passar um vídeo de um professor, de um médico renomado, que no ano 2000 ele fez uma mumificação igualzinha como era feito no Egito antigamente. Será que ele conseguiu esse feito? Eu vou deixar o link para que vocês possam ver. Tanto como era a simulação do NetGeo, como também essa feitura desse médico no ano 2000 nos Estados Unidos. Lembrando que em todos os rituais que eram feitos no Egito, existia um que usava a máscara de Anubis, representando a divindade que levaria esse espírito ao Vale da Morte.